O último orador inscrito, ainda tem o penúltimo, que é a deputada Maria do Rosário. Com a palavra. Presidente, eu quero também manifestar, fiz isso de público através da rede social, utilizei o Twitter nesse sentido, para expressar já na semana passada de que no ambiente desta comissão jamais houve qualquer defesa de adiamento das eleições, pelo contrário. Quero testemunhar de que nós temos aqui uma preocupação com a manutenção do calendário eleitoral e nenhuma perspectiva, qualquer dos parlamentares aqui, em qualquer momento, posicionou-se nesta conjuntura, aqui dentro desta comissão, jamais ouvi qualquer posicionamento que fosse no sentido de comprometer o calendário eleitoral em 2018. Eu sou daquelas pessoas que considero que nós estamos vivendo um período complexo para a democracia. Não é o acaso também que uma notícia como esta alcança a visibilidade que alcançou. É porque o país está vivendo a instabilidade democrática. Se estivéssemos em outra conjuntura, ninguém daria atenção a uma ilação absurda, como se verdadeira pudesse ser, porque não é. Não foi verdadeira. Aqui nessa comissão, sobretudo aqui, nós somos todos testemunhas da posição do relator, da postura e da posição neste momento, presidindo os trabalhos, ex-relator dessa temática, deputado Marcelo Castro. Não houve nenhuma questão referente a isso. Mas por que, então, se dá atenção e esse tema cresce e parece verdadeiro? Porque quando nós estamos falando das instituições brasileiras da democracia, o absurdo está em curso. E o que é o absurdo? O absurdo é uma Câmara fechada, quando a Constituição define que os atos do Parlamento são públicos. Eu não traduziria, ainda que os meios de comunicação possam ter sido, como de fato foram, tão incrementados ao longo dos últimos anos, entre 1988 e os dias atuais, nesses 30 anos, nós tivemos uma mudança muito significativa na comunicação. Os constituintes não poderiam prever, mas eu não diria que os constituintes escreveram que o ambiente público do parlamento se daria pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, ou pela internet, ou pelas gravações que eventualmente possamos nós mesmos fazermos. Não é esse o espírito. O espírito dos atos do parlamento são públicos, deste princípio constitucional, é que esta casa não é fechada. E, no entanto, ela está fechada. Quantas vezes os senhores e senhoras já viram estabelecer esse mecanismo simples de senhas, de organização, em que todos os movimentos estavam aqui dentro? Mesmo no período de má lembrança, em que o plenário tinha um vidro impedindo as pessoas de olharem diretamente os parlamentares na votação, nós conquistamos a retirada daquele e o direito de que forças diferentes no seu posicionamento ocupassem aquela galeria de forma a opinar. Não precisam ser só de uma posição ou de outra. Podem ser organizadas. Aliás, quem disse que esse país precisa ter só duas posições para tudo? Quem sabe nós não estamos carentes de verificarmos que entre uma e outra posição existe um meio, existe um centro que precisa também ser rearticulado, redesenhado, recomposto, de forma a produzir mediações, que é o objetivo do parlamento. Eu vejo neste dia, senhores e senhoras, me perdoem dizer isso, mas eu vejo o absurdo da casa aqui, a casa da democracia, com as portas fechadas, uma pauta definida no Jaburu e no Planalto, sem autonomia para a Câmara dos Deputados, sem que exista harmonia mais.
E vejo, senhores e senhoras, quero lamentar de público, que isso não se restringe, talvez a nós que somos aqui, pessoas que vivenciamos quase que um templo da democracia, que é o parlamento, que deveria ser em tudo protegido, mas eu vejo as cidades ficarem assim. Na greve geral aconteceu isto. 3 pessoas foram presas em São Paulo, no início da manhã de sexta-feira, não havia nada contra elas, ainda na segunda-feira uma juíza se deu ao direito, que tinha legalmente, mas de usar uma expressão de que não poderiam ser liberados, porque os integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto poderiam comprometer a ordem pública. Nos basta daqui a pouco retomarmos, porque em grande parte está em vigor, a Lei de Segurança Nacional. Será que nós vamos ir para isto? Recebo agora notícias de Curitiba, como os senhores e as senhoras têm. Por que não podemos nos aproximar do fórum? Já não se pode se aproximar da Câmara dos Deputados. Não se pode se aproximar de um fórum. Não se pode se aproximar de um palácio. Os governantes ficam todos sitiados, protegidos de algo que não podem proteger-se, que é a opinião pública. Ou vivemos uma democracia e convivemos com a opinião pública, ou essa opinião pública encontrará as piores formas, alguns inclusive, com os quais não concordo, totalmente legítimo, porque vejamos o que acontece aqui nessa casa. O que acontece nessa casa é que aqui na frente não tem um colono, um trabalhador rural. Eu não vejo uma colega minha professora. Eu não tenho ali para ver uma empregada doméstica, um comerciário, uma comerciária. Não tem um atendente de creche. Não tem ninguém dessas profissões. Só temos profissões armadas agora na porta da Câmara. Legítimos na sua defesa corporativa, eu até apoio. Policiais devem ter aposentadoria especial. Eu apoio. Sobretudo a mulher policial. Contem com o meu voto. Já vou dizendo desde já. Sou contra a reforma da Previdência, mas se por acaso passar, votarei favorável aos policiais, sobretudo pelas mulheres. Mas votarei favorável aos homens também, porque eu acho que quem está combatendo o crime na rua tem que saber. Aliás, já é um absurdo tirar a pensão de quem combate o crime em nome de defender todos nós e não sabe nem se deixará mais uma pensão para quem está lá na sua casa e que pode receber uma notícia da morte ao invés de receber o marido ou a esposa no fim da tarde. O que querem fazer com esse país? No entanto, eu não posso admitir que a pressão seja de quem tem a legitimidade para a defesa da sociedade de si próprio, da arma. Porque não pode entrar aqui armado. Não pode adentrar. Aí já não é democracia. E de onde é que vem esse estado de coisas? Da não democracia. Vem da ausência do parlamento de tomar decisões e medidas concretas que antecipem. Eu tenho dito tanto isto. Nós temos que ser capazes de tomar medidas que antecipem. Bom, concluo, me perdoem ter enveredado por isso, apenas em solidariedade e apoio ao relator, ao presidente, que não estão fazendo outra coisa senão tentar antecipar uma crise maior, porque afinal de contas, nós só estamos fazendo essa reforma política também nos dias atuais, porque nós estamos nos dando conta do esvaziamento da política. E essa é uma armadilha. Porque nós podemos ser premidos a fazer uma reforma política que não seja mais adequada pela necessidade imperiosa de enfrentarmos distorções das políticas que nós mesmos, da política que nós mesmos constituímos. Então, como faremos? Nós temos um centro aqui, o financiamento público, a limitação do financiamento pessoal. Vamos ter que resolver com isso o tema da representação via partido. Temos todos dúvidas sobre as direções partidárias. Sinto que os colegas têm muita dúvida sobre entregar para as burocracias partidárias, se eles garantirão a renovação ou como vai ser. Porque a crise não é só do parlamento ou dos parlamentares, a crise é dos partidos. Os partidos talvez mais crise do que a representação parlamentar. Portanto, o sistema de lista, ele precisa existir, mas é preciso na cultura nacional
pensarmos alguma forma em que o eleitor também tenha protagonismo. Bom, aqui eu me filio às posições totalmente do relator. Eu acho que nós devemos seguir o relatório. O deputado Vicente Cândido estava trabalhando entre 4 e 6 meses. Acho que, não sei como é que o senhor avançou. 6 meses. Eu penso que Vossa Excelência está propondo 6 meses. Eu lhe apoio nessa comissão e apoio 6 meses. E eu acho que a deputada Erundina levantou um tema importante, que é dessa questão do 1 ano da filiação. Isso, gente, isso aí, essa questão da filiação é para ter transparência. Veja, fortalece de um lado as instituições, todas, porque independente de qual instituição que a pessoa venha, ela tem que se apresentar com as suas posições. Como é o princípio do processo eleitoral democrático, é a isonomia. Como é que disputa um com o outro, se não houve isonomia na apresentação? Um ficou desgastado pela sua apresentação prévia, tendo que enfrentar um ambiente político deflagrado, negativo. Se existem pessoas boas, e existem, que não querem se misturar à política ruim, aspas aqui, e existem, essas pessoas que se apresentem um ano antes, porque elas vão ter o tempo de demonstrar por que elas estão chegando à política para fazê-la melhor. E não fazer-se uma estrutura na qual nós sejamos aqui a política ruim, um saco de gatos, o joio e o trigo totalmente misturado, e quem chega, chega na hora, sem ter que ter feito um debate sobre a estrutura do Estado, sobre a economia, sobre nada, porque chega só com o seu talento e o tempo de TV que exerceu durante largo período. Como os salvadores da pátria. Em geral, os salvadores da pátria não dão certo. Mas quando eles se apresentam? De última hora. Porque de última hora é o ideal para os salvadores da pátria. Não precisam se comprometer com nada. Se apresentam. E a lei hoje estabelece algumas prerrogativas que viabilizam os salvadores da pátria. Eu diria aos senhores que, na minha opinião, essa salvadores, ela precisa de democracia. Quem salva uma pátria é a democracia. E a democracia se exerce no coletivo, não no personalismo, não em figuras carismáticas, exclusivamente, não no populismo, seja ele político, penal, judiciário, midiático. Nós temos que fortalecer a democracia. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Vamos agora com a palavra o deputado Antônio Bulhões.